compramos o nosso primeiro carro aqui em Portugal. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar o nosso carro novo para vocês e contar também como foi um pouquinho essa experiência em relação à documentação e transferência. Vem com a gente, vamos lá! Amigos do Brasil e do mundo! É isso aí, como vocês viram, o nosso primeiro carro está comprado. Sim, é o nosso primeiro carro aqui em Portugal. Depois de 6 meses, né, a gente está comprando o nosso primeiro carro. A gente comprou, na verdade, o nosso primeiro carro. E no vídeo de hoje a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência e, lógico, mostrar para vocês também o nosso carro e falar quanto nós pagamos nele. É isso aí. Primeiro de tudo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe e deixe seu like, porque assim você ajuda muito no nosso crescimento. Pessoal, vamos lá. Comprar carro aqui em Portugal, em algumas situações, ela se torna uma necessidade, porque dependendo de onde você mora, da cidade, do bairro, você não vai ter assim tanto transporte público. Então, em algumas localidades, ter um carro é fundamental. Aqui onde nós estamos morando atualmente, tem autocarro sim, que são os famosos ônibus, né? Mas é um pouco mais limitado em relação à cidade do Porto, onde morávamos anteriormente. Mas assim, a gente viu que realmente o carro aqui seria de grande valia para a gente. A princípio, nós demoramos um pouquinho para comprar, já estamos aqui há 6 meses. Esperamos primeiro nós nos estabilizarmos aqui financeiramente e também até porque a empresa que eu trabalho, ela tem um autocarro próprio. Então, para estar indo para a empresa, eu vou pelo próprio autocarro que a empresa fornece. E assim, é super barato, compensa mais do que ir de carro. Nós não compramos anteriormente o carro porque não havia necessidade naquele momento, tendo em vista que a gente tinha o autocarro, tem, né, o autocarro e ainda assim continua sendo mais viável. Mas é muito importante lembrar que não são todas as empresas que fornecem o autocarro, então assim, em muitos casos realmente você já vai precisar chegar e em pouco tempo já comprar o carro para poder facilitar no seu dia a dia. Sim, e lembrando também que assim, o autocarro que eu tenho o acesso é para a empresa. Então, se eu for para outro lugar, para o centro de Aveiro, para algum outro lugar, eu tinha que ir de Uber. Na maioria dos casos eu tinha que ir de Uber. Então, assim, a gente acaba gastando um valor um pouco maior com Uber. Então, assim, do nosso gasto hoje com transporte, vamos colocar que 70% mais ou menos é o valor com Uber, não é verdade? Sim. Então, assim, acaba que o carro para a gente, nesse aspecto, estaria um pouco mais vantajoso. Hoje a gente tem mais alguns compromissos, precisamos mais do carro. E vamos lá, uma coisa importante também a ressaltar é que aqui em Portugal é mais fácil para você ter acesso a um carro. Vamos falar assim, é mais acessível, você precisa de menos salários mínimos para poder comprar um carro. Principalmente um carro usado, assim como a gente comprou. E você tem algumas possibilidades. Vamos lá. Você pode estar comprando de uma pessoa em particular mesmo ou de uma agência, né? Uma concessionária. A gente estava optando por comprar por uma agência, por causa assim da garantia, às vezes de 6 meses, de algumas coisas. Porém, a gente foi pesquisando e achamos o preço da agência um pouco mais elevado em relação comprar um carro a particular mesmo, de forma particular. E em relação ao que a gente estava pretendendo gastar também. Sim, a nossa meta já não era assim de um carro muito caro, um carro super novo, mas de um carro assim que fosse nos atender no dia a dia e que a gente não tivesse também tanta dor de cabeça. A gente pesquisou bem, mas nas concessionárias que nós olhamos e nas agências de carro, estava um valor assim bem mais elevado em relação ao preço desse mesmo carro no particular. E a gente foi pesquisando até que a gente achou pelo Marketplace, não é verdade? Isso mesmo. Pelo Marketplace, achamos, né, a vendedora no caso, e fomos lá, olhamos o carro, conversamos, andei no carro também, a gente andou no carro para testar, para ver como é que estava, e achamos que estava ok, e decidimos acabar optando por comprar de forma particular. Realmente é muito importante quando você vai comprar um carro, você olhar as condições, você andar um pouco nele, se possível, porque igual quando a gente está falando de carro usado, é lógico, não é a mesma coisa que um carro novo, vai ter sempre algo a ser feito nele, mas quanto menos coisas você tiver que fazer nele, melhor para você que está chegando agora. Então, assim, para evitar problemas futuros, o ideal é que você olhe o máximo possível, né? Porque a gente sabe que quando a gente compra o carro, a gente quer estar ali usando o carro. E a gente que vem do Brasil, quando a gente traz o nosso dinheiro para cá, converte, a gente sabe que não é fácil você comprar um carro assim
de primeira. Imagina só se você ainda tiver que gastar um valor alto com a manutenção, às vezes até o valor do carro com a manutenção. Então é muito importante ter o cuidado de olhar a quilometragem. Eu não entendo muito de carro não, mas assim, olhar direitinho, o André entende mais, pode dar uma olhada melhor lá pra gente. E é isso aí. Aqui em Portugal você acha carros assim, às vezes super baratos, 700 euros, até de 500 euros. A gente tem uns amigos que compraram um carro por 350 euros. E assim, você acha carros nesse valor. Só que também a gente viu muitas experiências, pessoas compartilhando conosco experiências e compraram um carro super barato e logo depois tiveram que gastar muito com o carro no mecânico. Teve um amigo nosso que disse que depois de 15 dias com o carro gastou por volta de 1.100 euros. Sim, então é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também. Então quando a gente estava procurando um carro, a gente procura assim, um carro que fosse mais em conta, assim, barato, mas também que tivesse em boas condições, principalmente falando da parte mecânica do carro. E foi onde que nós encontramos esse nosso carro, que nós vamos mostrar para vocês já já. Fica aí, acompanha com a gente. E vamos falar também quanto nós pagamos no carro. Eu acredito que foi um preço bom, sim, um preço justo, vamos dizer assim. Acredito que no Brasil, para comprar um carro assim, seria bem mais difícil, seria bem mais complicado. A gente já teve 4 carros no Brasil, né? Antes da gente vir para cá, a gente teve 4 carros e tivemos assim muita dor de cabeça também com o carro no Brasil e às vezes pagando prestação alta, comprometia muito a nossa renda. Aqui a gente teve a oportunidade de comprar um carro à vista. O valor que nós pagamos assim é um valor acessível, né? A gente pôde comprar à vista e tem pessoas aqui que financiam também o carro, mas aí vai da escolha de cada um. Nós preferimos optar por não fazer uma dívida mensal, mas sim comprar um carro um pouco mais barato e pagar à vista mesmo, para a gente ter o nosso orçamento, vamos dizer assim, livre, né, de mais uma despesa mensal. Então vamos lá. Só lembrando, como é que é feito, Misaela, esse processo? Como é que a gente fez esse processo do carro para passar para o nosso nome? Então, havia duas possibilidades. A possibilidade de ir na loja do cidadão e a possibilidade de ir ao cartório fazer essa transferência de forma particular. Como não tinha data disponível de agendamento para a loja do cidadão, nós estávamos conversando com as vendedoras, né, as proprietárias do carro, e aí elas nos auxiliaram nesse processo, até porque para a gente também é tudo novo, né? E aí nós decidimos ir ao cartório. Nós fomos ao cartório, levamos documento de identificação, né, o passaporte, ele levou também a CNH do Brasil e nós fizemos esse processo como? Nós fizemos uma ficha lá preenchendo todos os dados do carro, os dados da pessoa que era o antigo proprietário e o novo proprietário. E esse documento, para ele ser validado, ele tem um custo. O custo total foi de 75 euros para a gente fazer essa parte da transferência. Mas foi super rápido, a gente só preencheu a ficha ali e em questão de minutos já estava feita ali a transferência do veículo. E lembrando que esse valor, ele está referente à transferência do veículo e também ao cartório, né? Que Sim. o cartório também cobra um valor, então está incluso tudo nesse valor. E assim, uma coisa que é fato, isso é fato, aqui em Portugal é muito menos burocrático para você fazer uma transferência de veículo, é bem mais tranquilo, bem mais fácil. A gente fez ali, em poucos minutos já estava resolvido, não tive que fazer uma nova vistoria do carro, não teve nada disso, foi uma coisa bem prática e fácil, já saí dali dirigindo o carro. E tem uma coisa também, aqui em Portugal é obrigatório você ter um seguro, você não pode estar andando com um carro aqui sem seguro. Então é importante também que você faça um seguro. E aqui você tem opções de fazer um seguro anual, mensal, trimestral, semestral. Aí vai de cada um. Nós optamos por fazer um seguro anual porque saiu um pouco mais barato e para a gente compensa mais, né? Se a gente fosse pagar de forma mensal ou semestral, sairia mais caro. Então a gente acabou optando por fazer um seguro de forma assim, um pagamento anual. Lembrando que o primeiro seguro que você vai fazer aqui em Portugal, ele tem um custo um pouco mais elevado do que os próximos, porque você não tem nenhum histórico ali de seguro ainda. Nós perguntamos para a antiga proprietária quanto que ela pagava de seguro no mesmo carro e ela nos falou o valor de 179. Mas por quê? Porque ela já tinha um histórico. No nosso caso, como é o primeiro seguro, quando nós fomos ver o valor anual, era o valor de 241. Então, assim, ficou um valor um pouco mais alto,
mas que com o passar do tempo vai ser diminuído, porque a gente vai adquirindo um histórico aqui. Isso porque a gente fez o seguro também em outro lugar, numa outra seguradora. Porque na seguradora que já estava no carro antes, o valor sairia ainda maior, seria mais caro ainda. Eles avaliam muitas coisas também, experiência aqui em Portugal, tempo de carta aqui em Portugal também, né? Como é o nosso primeiro seguro aqui, a gente pesquisou em vários lugares e todos ficaram mais ou menos nessa média de preço. E o que a gente achou mais assim melhor para a gente, para nossa situação, foi esse que nós optamos pagar, que foi no valor de 40 euros. É isso aí. Nós escolhemos esse seguro porque ele foi indicado por algumas pessoas para a gente. Então, se você precisar de alguma indicação aí também, entra em contato com a gente, que a gente indica o nome para vocês aí. E até então, para a gente, está tudo ok em relação ao seguro. Lembrando que esse seguro é pago de forma anual. Se nós pegarmos o valor de 241 e dividimos por 12, dá alguma coisa na casa de 20 euros por mês. Então é um valor relativamente assim acessível. E agora, vamos lá conferir o nosso carro, vamos descobrir qual é o carro que a gente comprou e vamos também falar quanto que a gente pagou. Vamos lá. Então, pessoal, chegou a hora. Vamos descobrir qual que é o nosso carro. O nosso carro é um Ford Focus. Isso aí, é um Ford Focus 2001 com motor 1.4. No Brasil, eu acho que não tem esse motor 1.4. E agora vamos dar uma olhada dentro do carro. Então, pessoal, esse aqui é o nosso carro. Aqui em Portugal, alguns carros que aqui são um pouco mais antigos, eles chegam no Brasil alguns anos depois com o mesmo modelo. Então, um exemplo, às vezes um carro aqui que ele é 2001, ele vai chegar no Brasil em 2005, 2006, o mesmo modelo. Eu não estou falando que é esse carro em si, mas alguns carros são assim. E também tem carros que aqui são um pouco diferentes. Por exemplo, esse carro aqui, o Focus, se eu não me engano, esse modelo ele só tem no Brasil 1.8 e 2.0, se eu não me engano. Mas não tem esse modelo 1.4. Aqui na Europa já tem, já é mais comum. E as estradas aqui no geral são um pouco melhor também, e faz com que o carro seja um pouco mais econômico. Então, no geral, aqui o carro é um pouco mais econômico que no Brasil também. Esse carro, ele tem um motor 1.4, como eu disse, e ele estava com 199 mil quilômetros rodados. Aqui em Portugal é muito comum você pegar carros mais antigos assim, com 240 mil, 250 mil, às vezes 300 e poucos mil quilômetros rodados. Aqui também é muito comum ter carros a diesel, esse em específico é gasolina, mas é muito comum também ter carros a diesel. E assim, a gente está super satisfeito com esse carro. É um carro mais antigo, mas é um carro que acredito que vai nos atender muito bem. E os bancos, como vocês podem ver, estão bem cuidados. E é isso aí, pessoal. Pessoal, é muito importante ressaltar também que quando você for comprar um carro aqui em Portugal, se você não é um mecânico, às vezes não tem tanta experiência em relação a isso, é muito importante você estar levando o carro no mecânico primeiro para você ter uma segurança um pouco melhor, para saber se está tudo certinho com o carro. A gente tem experiência, pessoas aqui que compartilharam experiência conosco, que compraram um carro e depois de um tempo, pouco tempo depois, o carro já começou a apresentar alguns problemas. Então é importante você levar no mecânico primeiro, testar o carro, para ver se está tudo ok. Então, pessoal, agora chegou a hora de a gente falar quanto que a gente pagou nesse carro. Mas antes, diz aí nos comentários, quanto que mais ou menos é um carro desse no Brasil? Né? Quantos salários mínimos são necessários para comprar um carro mais ou menos como este no Brasil, dessa categoria? Nós pagamos por esse carro cerca de 1.800 euros. É isso aí, 1.800 euros. Que aqui, se for olhar em média de salário mínimo, para uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela precisaria de um pouco mais de 2 salários para estar comprando esse carro. Com um pouco mais de 2 salários mínimos, uma pessoa já poderia comprar um carro como esse. E assim, a gente está super satisfeito.
achamos um valor justo, sim, e esse valor de 1.800 foi o valor do carro, não estamos incluindo aqui seguro nem transferência, foi o valor do carro. A gente está super satisfeito e eu acho que de uma forma geral é muito mais acessível você ter um carro aqui na Europa. Você ter um carro aqui em Portugal é bem mais acessível. E é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Que esse vídeo possa te ajudar também. E ó, não fica de fora não, tem muita novidade chegando aí. Tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau.